Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Neste vídeo vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre limites. Vimos nas aulas anteriores o conceito de limite, a ideia intuitiva de limite. Aprendemos a calcular alguns limites utilizando uma simples técnica de substituição. Nesta aula e ao longo das próximas aulas, iremos aprender algumas propriedades sobre limites que irão nos ajudar a resolver limite com mais facilidade. Então vamos para a primeira propriedade, que é a propriedade que eu julgo mais simples, que é o limite de uma constante. E quando eu digo limite de uma constante, entenda que eu estou querendo dizer aqui o limite de uma função constante. Então temos o seguinte, que o limite de uma constante, ou ainda de uma função constante, é sempre a própria constante, independente para qual número nosso x ele está tendendo. Então, toda vez que você tiver o limite de uma constante, esse valor vai ser a própria constante. Para que fique claro o entendimento dessa propriedade, vamos aqui resolver três casos. Temos o primeiro caso, que é o seguinte, o limite de 4 quando x tende a 2. Como temos aqui uma constante, então esse limite simplesmente é igual a 4. Mais um caso, temos o limite de menos 7 quando x tende a menos 1. Novamente, esse resultado é igual a menos 7. E, por fim, nós temos o limite da g de x quando x tende a onde a nossa g de x é igual a um número real, ou seja, a nossa função g ela é uma função constante. Este caso aqui é análogo a esse caso aqui de cima. Como a nossa função g ela é igual a c, então temos que esse limite também é igual a c. Então, nesta aula, você aprendeu comigo o que é o limite de uma constante. Lembrando que, toda vez que você tiver uma constante, o limite dessa constante é a própria constante. Na próxima aula, vamos continuar os nossos estudos sobre limites e falando um pouco mais sobre as propriedades para você.